Fala galera, nesse tutorial aqui de MATLAB, nós vamos finalmente ver, né, começar a ver a parte que interessa do MATLAB, que são algumas funções matemáticas que ele já tem por padrão aqui. Então, diferente, por exemplo, da linguagem C, você já vai conseguir aqui, você já vai ter várias funções matemáticas importadas, algumas bem complexas até. Então eu vou até comentar aqui esse printf aqui do último tutorial para ele não ficar poluindo aqui no terminal, né? Vou executar de novo, não está saindo nada. Então vamos ver algumas funções matemáticas aqui do MATLAB, né? Você viu aqui que eu comentei aqui esse comando aqui para ele não mostrar aqui na nossa tela, né, lá o valor de V2 é tal, né? Então beleza, né? No MATLAB nós temos várias funções matemáticas que nós podemos fazer. Por exemplo, nós podemos fazer potenciações. Para fazer potenciações você utiliza esse tio aqui. Então isso aqui é 5 elevado na 4, né? Então vou colocar aqui a igual a 5 elevado na 4. Eu vou executar esse programa. Você vai ver aqui que saiu um 265. Outra função matemática que nós temos aqui seria o resto da divisão, né? Então eu vou colocar aqui outra variável aqui A. Essa aqui vai ser o mod de 5 e 4. Ou seja, ele vai tentar dividir o 5 por 4 e vai dar o resto dessa divisão. No caso, o resto da divisão é 1, né? Se você tentar dividir 5 por 4, vai sobrar 1, porque só cabe uma vez, né? Por exemplo, se eu colocar 10 por 4, o mod vai ser 2. Então, essa aqui é a divisão inteira, né? O resto da divisão. Nós temos também a função matemática ceil, né? Eu vou colocar aqui A igual a ceil 5.62. Esse ceil aqui, ele significa teto, né, traduzindo ao pé da letra. Ele vai basicamente arredondar um número pro próximo número inteiro. No caso, ele vai arredondar o 5.62 para 6. Então, por exemplo, se fosse 5.02, ele também já ia arredondar para 6. Ó, eu apertei o F5 aqui de novo. Então, ele vai sempre jogar para o próximo número inteiro. Similarmente, nós temos o arredondamento que pega o número mais para baixo, ou seja, o número inteiro anterior, então ele vai truncar, que vai ser o floor, ou seja, o ceil, que é o teto em inglês, e esse aqui é o floor, que é o chão em inglês. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 6.98, ele vai pegar o floor e ele vai pegar só o 6, né? Então, ou seja, ele arredondou para baixo. Nós também temos a função round, que é o arredondamento mais correto, assim digamos, que o round ele vai pegar só o inteiro maior, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, round. E daí eu vou colocar aqui um número quebrado aqui, por exemplo, 5.2. Se eu der enter aqui, se eu der F5 aqui, ele vai arredondar para baixo, porque o 2 está mais próximo do zero, né? Então ele deu 5. Se eu colocar aqui 5.8, ele vai para 6. Então aqui nós temos a função round. Próxima função, essa aqui nós vamos usar bastante mesmo, que é a função exponencial. A função exponencial você usa o exp. Então vou colocar aqui, A vai ser exp de 5, ou seja, vai ser o número neperiano, né, o número de Euler, e elevado na 5. Se eu calcular aqui, vai dar esse valor aqui, né, 148.4132, né, então esse é o valor da exponencial. Se eu colocar inclusive e na 1, ele vai dar o próprio e, para você ver aqui como está funcionando, que é o 2.71. Então essa aqui é a função exponencial, né? Nós já temos embutida a função exponencial dentro do MATLAB, isso é bem interessante. Outra função que nós podemos fazer aqui facilmente são logaritmos, né? Nós temos o logaritmo natural, por exemplo. Vou colocar aqui A igual a log de 100, né? Então ele vai pegar o logaritmo natural de 100. Então você vê que ele pode funcionar também como uma calculadora científica, porque tudo que eu estou fazendo aqui no nosso script, eu também poderia estar fazendo aqui na janela de comando. Ou seja, eu poderia fazer aqui log de 52. Vai dar 3.95. Então tudo que eu posso executar aqui no script, eu executo aqui nos comandos. Então esse aqui é o comando para logaritmos naturais. Nós também, agora eu vou começar fazendo o comando, só para você acostumar, né? Então aqui, se eu fizer aqui na linha do comando aqui, log na base 10 de 18, né? Esse aqui é o logaritmo na base 10, então vai ficar 1.2553, né? Que é o logaritmo na base 10 de 18. Outra função que nós temos aqui do MATLAB seria a raiz quadrada, né? Que é sqrt. Então eu vou fazer aqui raiz quadrada de 2. Aqui dá 1.4142.
E outro comando aqui que nós temos também, um comando bem interessante, é de conversão de graus para radianos. Esse é bem interessante mesmo, porque eu admito que eu sempre acabo me perdendo um pouquinho com conversão, eu acabo demorando. Mas é esse deg to rad. Ou seja, ele tá meio que fazendo aqui um trocadilho, né? Ele tá usando o to do inglês, né? Então é grau para radiano, né? To, né? Deg 2 rad, né? Então você, por exemplo, aqui você quer converter 30 graus para radianos. Aí ele já converte aqui para você, olha só que moleza, né? Então deg to rad, eu sei, eu quero converter de graus para radianos o 30 graus. Então vai dar 0,52 radianos. E da mesma forma, né, se eu quiser converter ao contrário, né, por exemplo, se eu quiser converter de radiano para grau, eu faço rad 2 deg. E daí, por exemplo, eu quero converter o 3.14, né, que é aproximadamente π. Você vê aqui que dá um valor próximo de 180 graus. Então, ou seja, 3.14 radianos é aproximadamente 180 graus. E da mesma forma eu podia estar fazendo esses comandos aqui, né? Ou seja, rad to deg 3.14. A única diferença, é claro, né, é que no script fica salvo e no terminal, quando eu fechar aqui o MATLAB, eu vou perder esse histórico aqui, né? Obviamente. Mas é isso, essas aqui são algumas funções básicas aqui do MATLAB. Existem muitas outras funções, mas isso aqui foi só para você pegar a ideia aqui de algumas funções básicas. Então vamos ver aqui o que vamos fazer no próximo vídeo.